Beleza? Estamos começando mais um Patercast. Aqui é Antônio Garcia. Aqui é Felipe Zapolar. Aqui é o Abraham Wang. Vocês estão bem? Estão bem. Tô bem. Tá bem? Então tá bom. Hoje a gente vai falar sobre na linha editorial de pai para filha e o tema é o que os homens pensam. Então a ideia desse episódio é falar para as meninas o que passa na nossa cabeça. Lembrando que o Patercast é um movimento por resgate da paternidade. Então você que está assistindo, a gente tem uma comunidade. Entra no link que tem lá no Instagram. A gente tem 2 planos na comunidade. Faça parte, a gente tem bastante conteúdo, tem encontro ao vivo. É muito legal. Beleza? Beleza. Então tá bom, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns pontos, conversei inclusive com a minha filha mais velha sobre o assunto. Não vou falar qual foi a primeira coisa que ela falou, porque é muito ofensiva. Então eu vou para a segunda. Mas lembrem que tem uma ofensa aqui que depois eu vou trazer. Ela perguntou o seguinte: por que para os homens falta leitura de ambiente? Então, pergunta dela, por que nas situações onde a gente tem bastante coisa acontecendo, às vezes está numa reunião, alguma coisa, os homens não conseguem ler o ambiente? E o que eu falei para vocês é verdade a respeito da gente voltar. Porque hoje, cara, a gente entra e já entende o que está acontecendo, né? Você consegue fazer um scan no ambiente. Vocês conseguem lembrar por que vocês não conseguiam ler o ambiente? O que acontecia? Precisa fazer esforço aqui pra lembrar, hein? Cara, o meu cenário, ele já era de muita análise, principalmente porque eu morava com muitas mulheres. Então, acho que o dia a dia já exigia ter essa leitura, né? Porque é muita mulher. Eram 2 tias, minha mãe, minha avó, 4 mulheres. Só o seu padrasto de homem, né? Não, Teu na avô. época nem meu padrasto, só meu avô. Só seu avô. Só meu avô. Então, eu não me lembro de ser desligado com relação a essas coisas. Como eu sempre fui muito... No meu caso, né? Mas eu acho que a análise como em geral... É difícil notar uma... Eu acho que o homem, ele tá sempre pensando em outras coisas. Eu não sei... Acho que quando tá no ambiente ele fica focado. Pelo menos eu vejo minha cabeça hoje. Às vezes você tá pensando em outra coisa, né? Você não tá 100% no ambiente ali. Eu não sei se é um... Acho que mais do que tá pensando em coisas, ele tá pensando talvez num ponto focal. Ele entra num ambiente e ele se foca mais numa pessoa, num determinado contexto ou numa conversa. E eu percebo que à medida que o homem vai amadurecendo, ele consegue conciliar melhor outros focos. E vamos voltar bem na história. Um adolescente, o foco dele é não passar vergonha. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele é muito egocêntrico. Então, ele perde um pouco da noção do contexto. Muito bom. Então, a gente voltou bastante aqui. Então, voltando quase que uma 5ª série. Vai até uns 24 anos essa 5ª série, mais ou menos. Às vezes até os 40. Até às vezes até os 40. Mas eu acho que tem um ponto nisso aí. Porque eu lembro de ser... eu era muito alto, muito magro, chamava atenção, tinha insegurança. Então você não tem tempo para pensar no ambiente. Você só está pensando o que estão pensando de mim. O que eles estão vendo, o que está acontecendo. Então, essa insegurança dos rapazes faz com que, às vezes, não tenha tempo para conseguir ler o ambiente. Para você ler o ambiente, você tem que estar tranquilo, seguro, para conseguir escanear o resto. Por outro lado, acho que tem uma certa imaturidade social também. O homem está muito mais acostumado a jogar, brincar, fazer coisas socialmente mais competitivas ou lúdicas do que sentar num ambiente, conversar, ouvir os outros. Então eu lembro, eu também tinha bastante tia. E eu lembro que quando eu estava sentado ouvindo a conversa delas, era uma conversa muito dinâmica, né? A conversa de homem para criança é sempre chata. Porque um fala, o outro espera, tem aquele negócio bem cadenciado. A conversa feminina é muito dinâmica. Então eu lembro de ver aquilo e aprender a ficar quieto e entender o que estava acontecendo. Claro, quando eu era criança não tinha nenhum problema de insegurança, estava ali com as minhas tias, né? Com o passar do tempo, a insegurança vai chegando. Mas depois, quando eu fiquei mais seguro, voltou aquele skill de você ficar sentado, sem falar nada, só observando o que está acontecendo. Ao passo que as meninas, desde sempre, tem isso, né? Desde sempre tem muito relacionamento, muita reunião, muita conversa. Eu acho que isso melhora a social skill, melhora a leitura de ambiente. Faz sentido. Será que essa expectativa que elas têm sobre a conversa tá
sobre o sentimento que tá ali no momento, na atmosfera, é muito mais sobre o sentimento ou sobre fatos, acontecimentos, porque eu vejo que talvez o homem ele acaba indo muito mais sobre o que tá acontecendo, o que tá acontecendo, qual o impacto, qual o próximo ponto, e não sobre o sentimento que aquilo tá gerando. Sabe o que eu acho? As mulheres, quando elas estão num ambiente que o homem delas está junto, o parceiro está junto, a expectativa que elas têm é que o cara domine o ambiente, que ele entenda o que está acontecendo, proteja ela, não passe vergonha. Você acha que isso passa na cabeça dela? Eu acho que sim. Sim. Então, quando você tá num ambiente e você fala besteira, tua mulher te dá um cutucão, né? Se você tá Mas é um pouco mais involuntário do que... Eu acho que é bem consciente. Você acha que é Consciente, ela que é bem não quer consciente. que a gente fale besteira. É porque você vai passar vergonha todo mundo junto, entendeu? Agora, imagina se você tá com um amigo. Meu, você até estimula seu amigo a falar besteira. Pra todo mundo dar risada junto. Conta Mas você vê como o mecanismo é diferente? Então, assim, a mulher ela tá preocupada que o cara consiga ler o ambiente Para que ele consiga ter uma atitude madura, dominante ou então discreta, ao passo que o cara não tá pensando nisso, entendeu? Ele quer mais é dar risada. Mas quando um cara faz um papel de bobo ao lado de uma menina, ela não gosta. Mas qual que é o principal objetivo dela querer isso? Tá um pouco no ideal masculino para a mulher, entendeu? O homem que está no controle e protege. Que se impõe sobre os outros, um homem meio ideal, entendeu? Porque eu não acho que... Tem homem que faz muita palhaçada, que dá muita risada e tal. Até certo ponto isso é divertido. Se o cara vira o palhaço da turma, eu não acho que as meninas gostam, entendeu? Mas os caras não se importam com isso. Então, pelo menos no meu caso, eu aprendi a me importar muito mais para não envergonhar quem está comigo. Se a gente está num monte de homem, a gente se envergonha mutuamente todos. Agora, não é? Agora, as mulheres não gostam disso. Então, recebi uma cola aqui falando que a mulher não gosta de um homem que não é admirável. Então, talvez seja um pouco por esse lado, entendeu? Mas eu gostei do que você falou um pouco antes. A sua análise que você fez não foi para esse lado, foi uma outra coisa. Você tinha falado um outro negócio. Posso passar para um outro ponto? Pode. Tá bom. Tem uma coisa que eu acho que as meninas em geral não sabem a respeito dos homens, porque somos tão diferentes. Seja fisiologicamente, seja por ambiente cultural. Mas o que os homens valorizam nas mulheres. E aqui a gente precisa ter uma divisão entre homens solteiros e que querem ficar solteiros e homens que estão buscando relacionamento. Me parece que uma mulher, quando quer saber um negócio desse, ela está interessada em saber o que um homem que quer relacionamento pensa a respeito das mulheres. Porque os homens que não querem relacionamento, eles pensam só uma coisa a respeito das mulheres, que é a parte física. O cara não está muito preocupado em nada mais. Agora, um cara que quer relacionamento, que quer namorar, que quer casar, o que ele valoriza nas mulheres? Tô tentando voltar aqui 20 anos ou me manter no tempo atual. Mas é engraçado o Antônio tá falando isso. Cara, quando você entra no modo relacionamento, você tá buscando algo que é relacionamento, de fato, você começa a ter uma percepção... No meu caso, vou falar um pouco de mim. Para mim, o segundo fator mais importante, já que o Antônio falou que é o primeiro, o segundo fator mais importante era a voz. Voz? A voz. Porque eu acredito que até o tom, a maneira, a cadência... E não tô nem chegando no conteúdo. A estridência. Não. Você tá falando do falar ou do tom da voz? Não, a parte física da voz. Caraca. A beleza da voz, ou a maneira de falar, não vou dizer aqui nem o conteúdo ainda, o formato mesmo. Que doideira, mano. Caraca. Sempre você foi assim. Pra mim, isso é uma coisa que já... sabe quando você vê uma pessoa e você tem um sentimento acerca dela? Eu lembro que você comentou de um amigo nosso que a tua filha achou lindo, até que ele abrisse a boca. Lembra dele? Lembro. O homem mais lindo do mundo, desde que ele não abre a boca. Sim. E era mais ou menos nessa linha. Então a voz, pra mim, é algo que desenhava
É claro que a parte física, ela vai ser o primeiro momento de atração, mas o que desenhava a personalidade para mim sempre foi voz. E isso determinava. E eu sei que tá um pouco fora do. Tá um pouco. Mas Tá muito interessante. Porque assim, então são 3 coisas. Um é a física da voz. O outro é a maneira como você se expressa, que é o savoir-faire que eu estava falando. E a terceira coisa é o conteúdo do que você fala. Então, eu entendo que você está falando das 3 coisas, só que principalmente da primeira. Mas eu acho que a primeira é importante para todo homem, é que a gente não é intencional nisso, porque é difícil, pelo menos eu pensando aqui, acho que eu nunca namorei uma menina de voz estridente. Então acho que assim, todo mundo leva isso em conta, só que você poetizou o negócio, né? pra mim sempre foi uma coisa. Mas eu já tive relacionamento com uma que não falava. A ausência do falar também era ruim. A base de. Melhor do que o A que fala excesso. muito? Cara, Eu acho que é melhor do que o excesso. Então, mulheres, isso é o que os homens pensam. quando... Assim, o substrato do que a gente está falando aqui são pensamentos masculinos, cara. A gente não gosta de quem fala excessivamente. Eu particularmente não gosto de quem fala excessivamente privadamente ou publicamente. Mulher aparecida, entendeu? Quer falar, quer se aparecer, quer se mostrar. Eu acho que, em geral, os homens não gostam disso. Talvez seja uma insegurança masculina, talvez seja algo que não é porque está chamando a atenção, entendeu? porque tem o inverso também, né? Assim como elas não querem serem envergonhadas por alguma atitude, a gente também não, dependendo de como for. Isso de falar muito seria equivalente à mulher que se expõe muito fisicamente. Acho que sim. É a mesma raiz. Não. Acho que não é a mesma raiz, porque eu acho que a mulher que se expõe fisicamente leva um pouco pro lado da vulgaridade. E aí eu acho que entra num ponto masculino, e eu estou falando na média, não estou falando Na média, ele é conservador no gosto dele. Então o homem tende a ser liberal nas atitudes e conservador nas escolhas, entendeu? O que é errado, amor. Por que tem que ter esse tratamento duplo? Mas quando você começa a entrar um pouco mais na raiz desse negócio, você começa a entender o seguinte: o homem que é mais aberto, é mais para fora, se permite errar mais, ao passo que a mulher que está com ele não quer que erre, não quer que vá para esse lugar, entendeu? Mas que ela seja mais conservadora, que ele vai olhar para a moral dela. Então, respondendo um pouco aqui, tive um amigo, ele tinha um amigo. E aí esses dois, conheci esses caras. Um deles, eles namoravam meninas que eram amigas. Os dois eram baladeiros, saíam um monte e tal, até sair com garota de programa antes de namorar. Quando os dois estavam namorando, as meninas eram amigas, e em determinado momento, um dos caras terminou o namoro, mas muito abruptamente. Aí o outro perguntou: por que você terminou? Ele falou: terminei porque eu descobri que a minha namorada não era virgem. A turma toda falou: como assim, meu? Você apronta todas, você sai com um monte de menina e tal. Como é que você... por que você terminou? Daí o cara falou que ele não conseguia ficar mais com ela. Então ele falou: não é nem que eu não quero, se me dá um negócio, eu não consigo ficar com ela mais, cara. Isso me fez pensar: então, que esquisito. Que esquisito, porque... E eu já vi também muitos casos de faculdade, de meninas na faculdade que aprontam todas, só que e os caras que aprontam também acabam ficando com meninas fora da faculdade, que são meninas mais quietinhas, ou então que eles nem sabem o passado delas, e não ficam com aquelas meninas da faculdade que aprontavam. Então o homem, ele quer aprontar e fazer o que quer, mas quando ele está escolhendo a menina, ele quer uma menina que tenha pontos morais conservadores. Por que será que é assim? Eu tava pensando sobre uma raiz que vem um pouco da pornografia, que é quando você é exposto a esse tipo daquilo que a gente acaba vendo na pornografia, na promiscuidade, e você acaba separando o que é amor do que é sexo. Aí quando você tem um encontro com uma mulher que você assim se apaixona e vai muito mais pro lado de emoção, eu não sei se talvez por conta disso acaba tendo um contato: opa, isso aqui é sexo, sexo e amor eles não habitam
Tipo assim, o amor tem que ser uma menina casta, virgem. Talvez tenha uma raiz disso. Mas olha aqui, ó, então, Explicação, mas indo um pouco mais. De forma objetiva nisso. Tenta lembrar de vocês aí com 20 e poucos anos. O que era mais importante? Beleza ou inteligência? com 20 anos, beleza. Beleza, tá bom. Beleza ou honestidade? Quando vocês estavam querendo namorar. Não tô falando de quando vocês estavam aprontando por aí. Aí, honestidade, eu acho. E mais na frente. Então, honestidade. Aham. Honestidade ou discrição? Acho que pelo meu contexto cultural, descrição. Discrição? Sim. Aí tem a diferença. Discrição ou fidelidade? Fidelidade. Fidelidade. E todos esses se submetem à beleza física? Não, acho que beleza não sobrepõe todos. Fidelidade ou beleza física? Fidelidade ou beleza física? Aos 20 e pouco, Pra namorar, fidelidade, cara. Pra namorar. Vocês viram como é que é? No final das contas, É. a gente valoriza alguns critérios morais muito fortes, cara. Porque as meninas, quando namoram os caras, elas também valorizam isso, mas elas passam muito mais pano. Bem ruim que eu falei aqui. Não, mas as meninas passam muito mais pano pra gente em todas essas áreas. Porque aqui eu não falei sobre força, eu não falei sobre integridade, eu não falei sobre empreendedorismo, proteção, eu não falei sobre essas coisas, porque essas coisas a gente nem considera. A gente vai para aspectos muito mais morais. Então, uma menina que está, sei lá, ouvindo a gente aqui, cara, eu sou super empreendedora, eu sou super forte, talvez o cara não dê tanta atenção para isso. Mas se você for correta, se for humilde, cara, humildade. Eu valorizo muito a humildade. Uma pessoa que sabe ser contrariada e concordar que está errada. Esses aspectos são muito mais importantes para a gente do que outros que são aspectos masculinos, entendeu? Então, o que a gente quer para a gente não procura nas meninas. A gente procura uma complementaridade. Como são valores morais, Antônio, em ambientes onde a pessoa de 20 e poucos anos é religiosa ou é adepta de uma religião, ela tem isso não consciente, porque o próprio contexto dela já leva ela a querer isso. Então, por isso que é difícil até para eu fazer esse exercício, porque eu cresci em ambiente cristão. Mas você estudou escola... Você estudou no Batista, não? Não, no Band. O Bandeirantes era 100% laico. 100% laico. Você tinha um monte de amigo que não era... Mas é diferente, né? Nos anos 90, por mais que seja um ambiente laico, é bem diferente de hoje, eu acho. A ideia do cristão dos anos 90, um jovem cristão dos anos 90, realmente ele era um cristão praticante. Tá bom. Então, eu acho que Nesse para eu sentido, fazer esse exercício, eu tenho uma certa dificuldade até. Eu vejo uma força maior da instituição igreja, religião, do que essa discussão, para mim. Mas ainda assim, cara, eu tava Conversando com um rapaz, ele tá falando que começou a sair com uma menina e tal, e aí ele me falou, o que me atraiu nela foi a forma como ela se veste e a forma como ela se porta. Então, talvez assim, chamou atenção, beleza física, tá bom. Mas, para além da beleza física, alguns critérios bem conservadores e bem, parece assim, eu falo, retrógrados, ainda chamam atenção, entendeu? Porque a menina é feminina, ela se vestia de forma adequada, ela não era vulgar, chamou a atenção do cara. Então, uma coisa que eu falo às vezes para as meninas é, cara, não é porque o cara é largadão que ele vai gostar de uma menina largada, entendeu? Muito pelo contrário. Ele permite isso para ele. Ele acha que é homem, largado e tal, mas ele vai olhar para as meninas e querer encontrar uma menina feminina, uma menina que se veste bem, que é educada. Eu fiquei curioso com uma coisa aí, Ibrahim. Como que você endereçou a questão da voz? Não, é simples. Acho que mais do que uma taxa de aceitação, vai para a linha da taxa de rejeição. Cara, tem alguma coisa errada nessa menina. Tem uma coisa errada. A maneira como ela fala, a voz, quando ela fala, me incomoda. Então, vai mais para um lado de rejeição. Sei que não é uma coisa muito boa que eu estou falando, mas era um filtro que eu tinha agora, até falando, escutando o Antônio, de forma consciente. Não, mas você em algum momento era inconsciente, aí você identificou. Vou fazer uma pergunta aqui. Por que os homens são tão idiotas? Então, aqui eu quero interpretar essa pergunta, está relacionada com o nosso senso de humor.
mais do que o senso de humor? Eu não sei definir muito bem o que é idiota. Mas eu posso falar sobre o senso de humor. E isso é interessante, porque tem muita mulher em casa. Ali, igual você, eu também. Hoje tem eu e o Toys, mais 3 meninas. E tem coisas que ele vem mostrar pra mim, que eu acho engraçado, e a gente mostra as meninas, elas falam, por que vocês acham isso engraçado? Por que será que... me parece que a gente opera, isso é bom para as meninas saberem, que a gente opera em duas pontas muito distantes. Ou a gente é muito bobo e dá risada de coisas muito bobas, ou a gente é muito complexo e muito profundo no que a gente olha. Então, uma coisa que, em geral, homem não gosta de. Uma conversa muito vazia, muito bobinha assim, não. Eu gosto, até mesmo quando o cara vai falar de futebol. As conversas de futebol são profundas, porque o cara entende do que está falando, entende do time, entende, sabe, vai fundo. O homem tem essa capacidade de ser bem complexo e aprofundado. Mas, quando vira a chave, fica completamente bobo. Porque é divertido. Porque a gente não se sente mal com isso. Se você está num ambiente onde tem muito mais gente, tem mulheres, até os caras começam a ficar um pouco mais retraídos. Mas um ambiente com um monte de homem, eu viajei para a fazenda, 20 caras. Às vezes o negócio perdia o controle. Você demorava meia hora para voltar, as pessoas voltarem ao normal. Porque uns ou outros, o negócio vai assim numa espiral negativa ou positiva, né? Faz sentido isso, não? O que vocês acham? Então, eu acho que eu não faço parte desse grupo, de verdade. Eu não me identifico com nada disso. E eu não tô falando aqui no lugar de, o cara tá se achando o adulto, o maduro, mas eu realmente também sempre achei os ambientes que eu tava, dos meus amigos, dos meus primos, assim, por que vocês são tão idiotas? E eu sempre tive essa percepção, talvez, de alguém que... Eu gosto de estar com os caras, falar besteira, fazer brincadeira, mas quando entra nessa espiral, é algo que também eu acho retardado demais, acho idiota demais, e eu não me identifico tanto com isso. Porém... Você não pode negar que acontece. Acontece. Por exemplo, eu tenho meu filho tem 12 anos agora, ele faz muita piada, ele é engraçado, ele tem todo esse jeito, é um cara super pra cima, e eu falo pra Esther, ele é exatamente o menino que eu gostaria de ter sido. Leve, solto, divertido, brincalhão. Eu não era essa pessoa. Eu não gostava desses small talks também. Eu achava, por que a gente tá falando sobre isso? Não gostava de futebol, de falar de futebol. Então... Mas por que você acha que foi assim? No meu caso, eu acho que tem um pouco a ver de personalidade, tem a ver com ambiente, onde eu, desde muito pequeno, eu convivi com gente bem mais velha. Até rodas de adultos, assim, era um ambiente que me atraía bastante. Mas eu vejo que isso não foi uma coisa 100% boa. Hoje eu vejo saudável. Saudável. Eu vejo meu filho, eu falo até com uma certa inveja. Eu falei, cara, eu queria ter essa leveza, esse jeito dele, chegar brincando, rir de coisas legais mesmo. Mas você sabe que eu me lembro da época de faculdade. Os rapazes que eram, como você está falando, eram os que conseguiam ter mais acesso às meninas. Porque eram os caras que sabiam conversar mais, que tinham mais sociabilidade, que entendiam sentimentos, que tinham autoconsciência e tudo mais. Porque o resto tinha ainda um caminhar de maturidade para chegar num ponto onde as meninas se interessassem. Pode ter sido, você pagou um preço por ter sido cedo, mas com certeza você era mais atraente para as meninas por parecer ser mais maduro. Acho que foi o caso, mas pode ter sido. Em geral é. Tá bom, então E por que os homens eu até diria assim, na minha vida hoje de casado, a Esther é uma pessoa super leve, ela gosta de assistir filmes leves, divertidos. E às vezes eu sou o cara, mas a gente vai assistir de novo esse filminho chato, com piadinhas sem graça. Então eu sou esse cara mais chato. Sim. Então eu acho que reflete. Então isso não é legal. Mas veja bem, eu acho que o homem gosta de assistir, ou ele vai assistir uma comédia, ou ele vai assistir um Interestelar. Ação. Assim, então, ação talvez seja uma coisa mais boba, uma versão boba, só que ao invés de ser comédia e ação, ou ele vai para um filme complexo, que faz sentido, sabe? O meio do caminho, que é a comédia romântica, alguma coisa assim, é o que não conquista o homem.
É o que não faz sucesso. Então a gente vai ou pro escrachado ou pro difícil, assistir um documentário, uma coisa mais pesada. Entendeu? O que você acha, Felipe? Por que os homens são muito idiotas? Cara, acho que pra mim, eu percebo que quando eu sou muito idiota em algum ambiente, dando risada, a gente até tem um. Tava falando disso hoje, né? Na faculdade a gente tem alguns momentos assim de risada. Eu gosto de ser intencional hoje, porque eu sei que quando você tem isso no ambiente, você dá um alívio, tira um pouco da pressão do ambiente. Mas eu não consigo ser assim com qualquer pessoa. Então tem que ter um pouco de afinidade, tem que ter um pouco de fazer parte de uma gangue ali, sabe? Eu acho que o homem tem um pouco desse pertencimento a um grupo, a amigos, a pessoas que você confia e que de alguma forma você desarma um pouco e tem um momento de diversão. Pelo menos pra mim, hoje eu vejo, a gente tem um pouco isso aqui, né? Desarma e deixa o clima um pouco mais leve, mas não é assim com todo mundo. Às vezes tem grupos de pessoas que acabam soltando uma piada, alguma coisa, e parece que não, sei lá, não encaixa, assim, fica meio. É porque o cara não... Não tem aquela afinidade, ou não entendeu a piada. Cara, quantas vezes, às vezes, você tá num grupo de É homens chato com o e negócio. o cara tem um nível, um estilo de piada ali que não condiz com aquilo que você acha engraçado. Isso acontece muito comigo Sim. em alguns ambientes, assim. Mas às vezes tem alguns caras que, cara, você só olha, você já sabe o que tá rolando e já dá risada por conta daquilo. Por conta daquilo não precisa nem falar nada. Mas às vezes tem outros que você tem que ficar explicando. Ah, eu tô rindo por conta disso. Aí você fala, caraca, já não faz nem sentido. Pelo menos pra mim é um pouco de, não sei se escapismo no processo de você fugir um pouco da seriedade do dia a dia. Foi um ano bem desafiador. E eu lembro que eu saí de um lugar e encontrei alguns amigos, a gente foi comer e acabou por acaso, a gente não combinou, mas tinha alguns amigos meus ali que fazia um tempinho que eu não sentava. E ali foram 10 minutos que a gente ficou no ambiente. E, cara, começou a rolar tanta conversa e foi tanta risada que eu comecei a gargalhar de uma forma. A gente foi embora. No carro eu falei pra Rafa assim, nossa, eu precisava disso daqui. Aí ela falou assim, amor, me leva pra casa e volta. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Eu levei ela em casa, voltei pro lugar. Quando eu voltei, os caras lá falaram, meu, cadê a Rafa? Eu falei, não, deixei ela em casa e voltei. Porque eu precisava daquilo, sabe? E aquilo me energizou nas próximas semanas. E eu entendi que eu preciso criar ambientes assim no meu dia a dia, na minha semana, para eu conseguir me energizar. Isso foi um aprendizado, assim. Eu acho que tem aqui Até um ponto meio conclusivo sobre isso, que as meninas têm que entender que os homens precisam de momentos tanto de alívio cômico quanto de um pouco desse autismo, sabe? Quando você tem hiperfoco. Os dois costumam acontecer. Eu acho que a mulher opera muito mais no meio, sabe? Com um pouco mais de equilíbrio. Então, as meninas precisam entender que a gente vai ter momentos que a gente é tonto mesmo. E vai dar risada, e, pô, a Rafa foi, né, um exemplo. Não, ela mandou muito bem. Falou assim, cara, me deixa em casa e volta. Ela confia em você, porque ela entendeu que você estava feliz. Ela não fazia questão de que você ficasse com ela, ou se fazia questão, era mais importante você do que ela. Isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, eu sinto também, às vezes, que eu quero estudar um negócio mais a fundo, eu quero conversar, e, sei lá, a Paula fala, meu, esse assunto... Mas também, algumas vezes, me explica o que você está falando. Eu me sinto ultra valorizado. Caraca, me explica o que você está falando, me explica o que você estudou. Talvez ela não se interesse, tá? Mas ela mostrando isso, ela fala, meu, que legal, sabe? Ela está dando atenção porque eu estou estudando, ela está dando atenção porque eu estou falando. Então, se as meninas souberem operar os homens nas duas extremidades, vai ser muito bom, assim. Deixa eu falar uma outra coisa. Então, agora, o que nós homens, ou no que nós homens queremos ser valorizados? Eu fiz um exercício até agora com uma coisa que eu queria fazer com vocês. Vamos lá. Vocês preferem ser chamados de bonitos ou inteligentes? Não, como é que é? Não, o que vai te magoar mais? Se falar que você é feio ou burro? burro. Claro. Tá bom. Burro ou burro fraco? Fraco. Fraco. Fraco ou desonesto? Desonesto. 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 Desonesto ou negligente? Desonesto. Desonesto. Desonesto ou
irresponsável? Desonesto. Desonesto. Desonesto ou fraco? Acho que fraco. São dos piores lugares pra você estar. Caraca, fraco é pesado. É pesado. Fraco é tipo. Fraco é um chute no. Cara, eu me lembro que uma vez eu tava conversando com a Laís sobre Esse lance do fraco, né? De o homem ser fraco, ser forte e tal. A gente não gosta de ser chamado de fraco. Só que, quando eu conversei com a Laís sobre isso, ela falou assim: quando eu vejo um homem sendo fraco, ela falou que ela não tem compaixão, ela tem raiva. Então, assim, a fraqueza no homem é uma coisa que nem o homem, nem a mulher gosta. Tipo assim, parece que a gente foi feito para ser forte, entendeu? E não é força física, obviamente, do que a gente está falando. Está falando de força de caráter. Então, assim, por que eu trouxe essas perguntas? Porque isso começa a identificar quais são as características que nós gostamos de ver em nós valorizadas. Porque se eu falasse desonestidade, beleza, desonestidade. Fraqueza, beleza. Fraqueza. Tipo assim, a beleza, você nem chega, você é feio. Não. Tá bom. Tá bom. Não, você é fraco. fraco, você é desonesto, você mente. Até o irresponsável a gente aceita melhor, porque em teoria é uma coisa que você conserta, é tranquilo. Agora, fraqueza parece que é uma coisa que está intrínseca, sabe? Não é? Irresponsável, até tem um pouco de força nisso, né? O cara é corajoso de ser irresponsável. Cara destemido. Destemido, ousado. De Volta pro Futuro não tem essa relação que o cara chama ele de chicken lá? Ele fica bravo. Sim. O negócio do filme é isso. Quando fala chicken, ele Fazer qualquer loucura. O que para vocês é importante que vocês vejam valorizados em vocês? Eu acho que até o lugar da força, que sim, mas não é só uma força física, né? Acho que é uma força de como você encara a vida, assim. Sim. De você não desanimar, não desanimar, mas do dia a dia. Eu falo muito por esse ano, foi um ano de muito esforço, assim. Então uma coisa que eu vejo, eu olho e falo, caraca, eu aguentei tanta porrada, eu fui tão resiliente no meu processo, que se minha esposa me chamasse de fraco por qualquer coisa, seria ruim pra mim. Mas eu lembro de uma situação, eu e a Rafa, a gente tava no processo de namoro, meses namorando, assim. E eu sempre fui muito... uma das coisas que eu batalhei muito foi com inconstância emocional. Então, eu tinha uma troca de humor muito grande. Eu fluía muito entre... Eu chorava muito fácil. E eu lembro de um dia que a gente teve uma discussão e aquilo pegou num ponto que eu comecei a chorar. Cara, a Rafa, ela me arrancou de dentro da casa. Isso aqui eu acho que eu nunca falei, mas ela me arrancou de dentro da casa e me mandou embora. Ela falou assim, pode ir embora agora. E foi, tipo, extremamente bruta, assim. Eu peguei, tentei conversar, não rolou. Entrei no carro e fui embora. Cara, aquilo ali foram, tipo assim, 2, 3 semanas pra gente se recuperar daquilo. E eu fui embora, eu falei, nossa, caraca, agora a gente termina, assim. Num processo a gente devia ter nem 1 ano juntos, assim. E aquilo me ensinou muito, porque eu tive que lidar com os meus sentimentos sem falar com ela. Porque a partir do momento que ela fala, não faça isso, ela falou, eu não quero mais falar sobre isso daqui. Então eu tive que ir e lidar com isso. Ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma reação de que eu não posso chorar na frente dela. Então isso me ensinou a ter uma construção de força que eu não tinha um parâmetro. Como eu falei, como eu fui criado por muitas mulheres, para mim você expressar o sentimento era muito fácil. Aí, do nada, chega uma mulher e fala, cara, não, isso daqui foi nítido pra ela. Ela viu fraqueza em mim e ela reagiu àquela fraqueza que ela viu em mim. Com raiva. Com muita raiva, cara. Porque ela me tirou de dentro da casa e falou assim, vai embora agora. Uau. E eu fui embora e aquilo, né, gerou muita... Ao mesmo tempo, eu acho que ali iniciou um processo de cura. Que foi essa inconstância emocional, ter que lidar com sentimentos. E você fazer isso como homem, realmente, né? De você ter que lidar com aquela situação sem a ajuda do pai e da mãe, né? E hoje eu vejo como, para mim, viver de uma forma mais constante, de não ter oscilação, nossa, eu olho e falo, é a grande mudança da minha vida, porque... Cara, Queria pegar o gancho do Fê falei, porque para falar nas histórias da vontade. dentro também da ideia de tô falando isso pra minha filha
existe uma falácia de que a gente tem que respeitar a individualidade do homem, dar o espaço dele e tal. É importante, cada um tem que ter seu momento, mas se ela não... Lembra que o que você vai falar para sua filha serve para sua nora. Também, com certeza. É um bom ponto. Total. É. Mas deixa que o pai dela fala com ela. Não. Razão. Mas dentro disso, da individualidade, se ela não tá... Se eles não estão alinhados numa mesma visão, cara, individualidade, ela não serve para nada. Vai separar, né? Vai separar. Vai realmente formar dois indivíduos totalmente... com cada um com sua individualidade. Não vai funcionar. Então, o que a Rafa fez foi preservar algo que era a união de vocês. E, claro, a visão, ela tem que vir do homem, mas ela tem uma visão do que é um homem. E eu acho que esse é um exemplo real do que eu diria para minha filha. Filha, se você perceber que o cara não está debaixo dessa visão, ou você alerta, toca o sino, aperta o botão de emergência, ou esse negócio aqui, ó, não tem... Ou sai fora. Sai fora. Caraca. Aconteceu uma vez Em São Paulo, bem, acho que a gente estava namorando ainda. A gente era muito intenso os dois, então a gente passou por um processo super duro de adaptação, namoro, casamento, tudo. E aí eu me lembro que uma vez a Paula entrou numas de gente estava dizendo, eu não quero mais viver, sabe, eu quero que a minha vida acabe e tal. E eu dei ideia, não, tal, né? Aí numa outra situação, eu falei, vou usar a mesma, né? A mesma estratégia. Quando eu falei, mas assim, agora, sabe, muito ruim, eu tenho vontade de me matar, ela olhou e falou assim, então se mata. Então se mata de uma vez, porque não tem que ser papinho, não. Eu não vou ficar, porque você está falando, você lenha. Eu melhorei na hora, falei, caraca, não funciona comigo então, só funciona com ela. E é de fato, porque o que a gente vê, o que a gente busca nas meninas não são as coisas que a gente quer para nós mesmos, entendeu? Eu não espero que a Paula seja forte, resiliente, igual eu sou. Eu espero que ela seja feminina, eu espero que ela seja moralmente perfeita. Não quero que ela tenha nenhum traço de imoralidade no caráter dela. Então, teve uma outra vez também que eu tinha uma menina na faculdade que eu gostava, ela dava bola para mim. Aí um dia eu estava em casa, eu lembro a cena, assim, na cozinha, olhando pro lado de fora, triste, né? Aí deu uma choradinha, daí minha mãe chegou, o que foi, filho? Eu falei, mãe, é por causa de tal menina, tal. Ela olhou para mim e disse, mas você merece isso. Porque você é isso, você é aquilo outro. Mas mãe, é isso que você merece mesmo. Eu falei assim, a mulher não tem menor dó de homem. Eu comecei a entender que de fato a mulher não tem dó de homem, muito pelo contrário, elas querem que a gente seja forte. E se a mulher entende que ela está precisando ter dó, ela vai começar a desprezar o cara. Só que o homem precisa entender isso também. E a menina precisa falar, cara, se eu tô com esse cara porque ele tem determinados valores, e se de repente ele está mostrando uma fraqueza, eu vou ser a mulher que vai destravar o potencial dele, entendeu? Então, outro dia eu estava conversando com um cara e ele falou assim, eu quero uma mulher que seja e uma mulher que me impulsione. Me impulsione, que me leve para frente, que me empurre para frente, entendeu? Então, a gente quer mulheres que nos impulsionem. Não, a mulher sempre te impulsiona, uma pra frente e outra pra trás. Né? Nunca vai te deixar no mesmo lugar, né? Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então, mas a gente quer mulheres que consigam fazer isso com a gente, mas seja de forma... Mulher tem um dom, né? Também quando tem que derrubar o cara, derruba, hein? Forte, assim, com força. Antônio, como que a mulher pode lidar com a fraqueza de um homem? Cara, assim, ó, é até uma coisa que eu já ia comentar, que é as mulheres amadurecem mais rápido que os homens. Não tem como. Naturalmente elas amadurecem mais rápido. Hoje em dia, mais ainda, porque está faltando muito homem para discipular os rapazes que estão crescendo. E a mulher, ela amadurece sozinha. Até porque tem a menstruação, a menarca, tudo direitinho. Então isso traz maturidade automaticamente para a mulher. E os homens estão ficando imaturos por muito tempo. Além disso, tem o córtex pré-frontal. Na menina, que é a área que inibe impulsos. Então, na menina, aos 12 anos, está pronto. No cara, lá com os 20 e poucos anos.
Então, tem uma questão social, uma questão fisiológica que faz com que os homens demorem mais para amadurecer. Então, imagina uma menina com 24 anos e um cara com 24 anos. A menina vai ser mais madura que o cara. Mas se essa menina quiser um cara tão maduro quanto ela, ou ela vai procurar um cara 10 anos mais velho, ou ela vai ter que ter paciência. Entender que não é fácil encontrar um cara pronto. Não vai encontrar. Pode ser um cara ou outro, sabe? O Egon aqui, passou por sérias dificuldades, teve que ser mais maduro e tal. Beleza, talvez fosse um cara que estava um pouco mais maduro. Mas na média, não é o que acontece. Então o cara está entrando numa fase de maturidade quando a menina já está estabelecida nessa maturidade. Se ela exigir dele o mesmo nível de maturidade, ela vai matar o relacionamento, ela mata o cara. Porque o cara nem entende o que está acontecendo. Não, você tem que ser isso para falar. Eu nem sei o que você está falando. Eu não consigo entender as palavras que você está falando para mim. Porque o cara não sabe acessar os sentimentos, o cara não tem autoconsciência, o cara não parou para pensar em visão e o cara não tem nada disso. Ele está saindo da faculdade e tentando se estabelecer profissionalmente e essas são as prioridades dele. Então, para mim, o meu conselho é, para as meninas, tenha paciência. Olha para coisas que vão fazer diferença. Por exemplo, eu sempre falo, o cara tem um coração ensinável, ou seja, ele é humilde para ser corrigido, ele quer melhorar? Sim, que bom. Você sente que é um cara que tem uma índole boa, ou seja, que ele é educado, que ele é cordato, que ele respeita, que não perde a cabeça por nada? Sim, então aposta nele. Mas você não vai encontrar o George Clooney com 24 anos, entendeu? Um cara maduro, elegante, que domina o ambiente, que entende de todas as coisas e bebe vinho, fuma charuto. Não vai ter esse cara. Esse cara vai se transformar, inclusive dependendo dos estímulos que a mulher trouxer para ele. Porque se a mulher também fizer questão de coisas que não vão fazer o cara crescer, ele não vai crescer também. Tem esses estímulos que você falou, né? Me tirou de casa porque eu estava chorando. Vai ter que ter um dia que a menina vai falar pro cara, brother, eu não quero mais que você jogue videogame. Não, porque não sei o que lá, falando, brother, eu não quero, acho que isso aqui é coisa de menino, acho que não faz mais sentido, é o videogame que você tem que mandar embora, entendeu? Você é um fraco porque você joga videogame. Aí o cara vai ficar bravo, talvez você não é a forma ideal, mas muitas vezes a mulher dá um checkmate na gente que faz com que a gente cresça. Isso incomoda? Incomoda. Pode ser feito de formas e formas. Se a menina souber fazer isso de forma educada, gentil, estruturada, vai ser bem melhor. Se a mulher for dia após dia, martelando, o cara vai mudar por raiva, entendeu? Eu queria fazer uma chamada para a nossa comunidade. Você, homem, que quer entender um pouco mais sobre o que a gente está falando, pegar alguns outros conceitos sobre valores, intelectualidade, ou então participar dos nossos encontros, entra na comunidade. Lá no nosso Instagram tem ali o link para entrar, clica lá, entra e faz parte com a gente. Deixa eu trazer um último assunto, tá? E talvez as meninas não saibam, eu converso muito com a Paula sobre isso. Para as mulheres, me parece que as palavras funcionam como adaga, sabe? Tipo, quando a mulher fala, você é isso, você é aquilo, não necessariamente ela acha aquilo que ela está falando, mas ela quer infligir dor ou quer machucar você. O homem, as meninas não sabem disso, mas o homem não faz a mesma coisa. O homem, quando ele fala porque ele acha aquilo. Então, se algum dia o homem, você menina que está ouvindo, se algum dia o cara vira para você e fala assim, eu acho você mal educado, ele não está falando aquilo para ela se sentir mal. Ele está falando aquilo que ele acha aquilo. Porque ele de fato acha. Se vai machucar ou não, são outros 500. Mas ele acha aquilo e ele sente aquilo. Então, muitas vezes, as meninas não sabem interpretar o que os caras falam porque acham que as palavras são para atacar. Quando, na realidade, o homem não quer atacar, o homem quer paz. A todo custo, o homem quer paz. Se ele é forçado a falar alguma coisa, ele vai falar o que ele acha e não alguma coisa que ele quer simplesmente insultar. O que vocês acham? Eu agora fazendo um exercício aqui de memória, é verdade, cara. É difícil falar um negócio querendo machucar. E você não... É até quase que inconcebível para mim. É querer inventar um adjetivo, uma situação para ferir. É estranho mesmo. Você trouxe uma... Não uma faz linguagem. parte da nossa índole. Não faz. A gente não quer fazer isso. Muito pelo contrário. Talvez a maneira mais
cruel que o homem tem pra ferir é ficar quieto, ignorar e... Eu nem acho que o homem faz questão disso. O homem, se ele quer ferir alguém, ele vai lá e bate. Não, Não, mas você entendeu? não, mas não... Mas esse eu não tô falando que é pra fazer, caramba. Não, eu sei, mas eu acho que o homem tem também as suas adagas. Eu acho. Quais são? Então, eu acho que uma delas é o silêncio. O ignorar. Eu acho que o pior de todos. O cara fala que ele bate a porta, pega o carro e vai embora. Mas eu não acho que isso é pra machucar. Acho que isso é autopreservação. Não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes é o único mecanismo que ele consegue, genuíno, de causar uma dor. Bom, eu já acho o seguinte: você causar uma dor não quer dizer que você quer que a dor tenha sido causada. Então, Se você, por exemplo, se afasta em silêncio porque você não quer mais participar daquela conversa, aquele gerador, tipo, paciência, eu não estou fazendo isso pela dor, estou fazendo isso porque eu preciso sair. Você entende? são duas coisas diferentes. Mas você tem a plena consciência daquilo que essa tua ação vai gerar, com certeza, uma dor na pessoa. Sim, e mas que não vai- é o certo. Mas eu não sei se é o Não, não certo é o ou não. certo. Mas imagina outra coisa é você fazer alguma coisa que não te prejudica e gera dor. Tá. Ou o contrário, gera prazer em você na dor do outro. São coisas diferentes, né? É tipo um sadismo. A outra coisa é, cara, eu preciso sair daqui. Vamos dizer, terminar um relacionamento. Vai gerar dor? Brutalmente. Mas é o certo a fazer. Você entende que não quer ficar com a pessoa. Então você vai gerar dor, mas não tem outra coisa pra fazer. Eu tive um namoro que eu não terminava pra não gerar dor. Foi um erro, porque eu fui estendendo o negócio que não deveria ter estendido, entendeu? Deveria ter sido um homem e ter assumido a responsabilidade de gerar dor para fazer a coisa certa. Então, mas você acha que quando um homem machuca uma mulher, ele tá fazendo inconsciente? Eu acho que não é que é inconsciente, ele sabe que a dor vai ser causada, mas a atitude não é, a intenção não é gerar dor. Você acha que o homem ele não causa dor intencionalmente? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que a forma que o homem tem de causar dor é física. Se eu quiser te gerar dor, eu não vou ficar falando pra você, Felipe, porque você isso, aquilo, outro. Eu vou lá e bato em você, entendeu? É que a gente se controla. Então, em nenhuma conversa minha, eu acho uma coisa muito desonrosa para um homem que provoca ou que gera dor com palavras, Mas atitudes. eu acho que isso acontece. Se acontece ou não, mas eu acho que isso é uma atitude muito feminina, Inclusive nos homens. Se o homem faz isso, Mas eu acho que acontece, até por vir do ambiente de mulheres, eu vejo isso, até em mim mesmo, de às vezes usar mais as palavras do que... Porque pra mim, usar a parte física nunca acaba assim... Eu já fui mais esquentado com a parte física, até tomar um soco na cara e nunca mais acessar esse lugar. Mas ao mesmo tempo eu percebo que o jogo, quando você convive com mulheres, o jogo é palavra total, né? total. Você não tem muito que... Mas eu fazendo esse exercício, meu, de onde eu vim, eu acho que eu já usei palavras pra machucar, sim. Meu, só se for uma coisa de um xingamento, assim, sabe? Um negócio muito bruto com outro cara e tal. Porque talvez sim, mas é muito fora, entendeu? O que para mim causa uma ojeriza muito grande é ficar jogando indireta, esse negócio entre homens, entendeu? Joga uma indireta, porque não sei o que lá. Eu acho péssimo. brother, fala a verdade, seja aberto, ou então cala sua boca. E reação, quando uma mulher joga, você jogar de volta. Não. Se uma mulher Vira pra mim, vamos dizer que a Paula vira pra mim assim, Antônio, você é um imbecil. Eu não vou falar, um imbecil é você. Pra mim não faz sentido, entendeu? Eu falei assim, por que você acha que eu sou um imbecil? Eu não acho que eu sou um imbecil. Mas deixa eu entender por que é. Só que se a mulher tá fazendo isso só pra machucar, ela não vai explicar por que ela acha. Ela fala assim, não só imbecil, como você é fraco. Sabe? Ela não vai saber nem vazando. É porque o ponto não tá em... Ela não tá querendo falar. Eu já falei pra pá, falei, pá, Se eu falar pra você alguma coisa a seu respeito, não acho que eu quero te machucar. Pergunta o que eu quero dizer com aquilo. Antes de você se sentir magoada porque você foi atacada, não se sinta atacada, eu sei que é difícil, não se... mas me pergunta, o que você quer dizer com isso? Você está falando para me machucar? Não, não estou. Então o que você quer dizer com isso? Em que momento que você viu isso acontecendo e tudo mais? Ainda que seja reativa, ainda que queira se justificar, mas eu como homem falo assim, cara, por que você não pergunta o que eu quero dizer com isso?
Por que você não investiga o que eu tô falando? Porque eu não tô falando à toa, entendeu? Mas eu acho que isso é muito uma exceção, cara. Assim, a forma como você conduz isso é muito uma exceção. Não sei se o Abraham a vivência, mas eu vejo uma realidade diferente nos jovens, assim. Não sei, cara. Meu pai me ensinou isso. Até outro dia eu estava Conversando com meu filho, a gente estava discutindo um negócio, aí ele foi sarcástico, deu uma risadinha pra mim. O que foi essa risadinha aí, brother? Acabou seu argumento, você tá com essa frescura aí? Aí ele falou, falei, você não vai ter discussão de mim, você vai me deixar enfurecido se você fizer dessa forma. Se você tem um argumento, sai com ele até o final, ou você para, ou você fica quieto, mas ficar dando risadinha e ficar sendo sarcástico, isso não é coisa de homem, cara. Você não concorda? Pô, na sua cultura mais ainda, eu acho. Não é? Acho que o Antônio trouxe um ponto, o ideal. Você trouxe vários argumentos que é o ideal que a gente poderia ter numa relação homem e mulher, e não é exatamente que todo mundo vive ou consegue viver. E mesmo no meu histórico, Antônio, eu falei assim que talvez eu estou num universo paralelo, porque em vários momentos da sua fala eu falei, cara, eu tô meio distante disso. E até me fez me sentir, questionar algumas coisas, algumas atitudes minhas. Cara, em momentos de raiva, sim, todo ser humano quer ter o seu sistema de defesa, e às vezes a defesa é um ataque. Uhum. E aí eu falei, cara, eu tô até me sentindo meio mal, que talvez eu já quis atacar com palavras ou atacar com silêncio. E aí eu me senti um pouco assim, acuado até para falar, para ser honesto. Mas eu concordo que a honra de um homem em preservar a sua mulher nesse modelo que você trouxe. Uhum. Acho que a gente podia, e nosso papel como Patercast também, trazer uma realidade redimida, uma realidade melhorada. Acho que a gente pode até terminar esse episódio com algumas afirmações que a gente estabelece nesse tema. Eu tô bem impactado. Tá bom. Bom, pra gente também trazer mais um restinho de informação. É importante que as meninas saibam que os homens ficam magoados. Sim. Que palavras machucam, que geralmente os homens são até um pouco mais rancorosos. Palavras machucam, acusações machucam, palavras de afirmação são muito importantes para os homens. Então, às vezes, as meninas precisam entender que essa forma de ataque afasta muito o homem. E as meninas querem a proximidade. Então, atacar, querendo trazer proximidade, vai ter o efeito oposto. E a outra coisa o homem, quando ele é solteiro, ele tem uma tendência muito grande à promiscuidade. Até por isso que eu acho até um assunto super espinhoso, mas a comunidade LGBT masculina costuma ser muito promíscua, enquanto que a feminina não. Então, porque eu acho que existe uma sexualidade mais aflorada no homem quando ele é mais novo. Mas é importante que as meninas entendam que quando o cara está buscando relacionamento, isso já não é a prioridade. Então, existem dois homens diferentes. Um que está querendo só namorar e bagunçar e o cara que quer o relacionamento. Esse cara que quer o relacionamento, ele vai olhar para a parte moral. E muitas vezes as meninas, elas abrem mão de valores e de princípios para conquistar os homens e elas estão fazendo um desserviço para si mesmas. Com certeza. Porque o cara não quer aquilo. Com certeza. Porque o cara vê um monte de meninas por aí fazendo um monte de coisa e ele fala assim, não, eu quero uma menina agora que seja correta. E a menina, para conquistar, abre mão de algumas coisas e fica com o cara. E o cara fala, não, mas eu nem queria isso, entendeu? Você abriu mão disso aqui, é como se fosse a história do escorpião, entendeu? O homem, não, eu vou ficar com você de qualquer jeito porque é o que eu sou. Mas se você tivesse resistido, teria sido melhor. Bom, queria agradecer vocês que ficaram até o final. No final aqui, ficou sério o assunto aqui. Mas a realidade é que vocês, meninas, é muito importante que vocês tenham acesso a alguém, pode ser um homem mais velho que aconselhe, que você consiga conversar, um pai, um tio, que seja de confiança, para que você possa entender como funciona a cabeça dos homens.
O aconselhamento ele é muito importante, não só de casal, mas individual também. Homens, rapazes que conversam com as mães, é legal para entender como as meninas funcionam, e meninas conversam com os pais, tios, avós, também é importante. Queria convidar você novamente para a comunidade Patercast. A gente está caminhando aí, está com bastante gente. A gente deve começar o ano que vem com algumas novidades. Então, eu queria convidar você para fazer parte. Lá no Instagram tem o link para você clicar. A gente tem aulas gravadas, a gente tem livro que a gente está publicando lá na comunidade, tem encontros ao vivo. Vai ser muito produtivo. Beleza? Muito bom. Então, você quer encerrar, Bruno? Então, obrigado, pessoal. E se você puder compartilhar esse episódio com mais pessoas, a gente sabe que tem muitas pessoas que precisam escutar, tá dentro desse papo. A gente acredita muito na redenção da paternidade com filhos, filhas. E nós aqui, como hosts, a gente espera que essa comunidade cresça não só no sentido de quantidade, mas que a gente possa construir junto uma nova geração mesmo. A gente sempre fala muito sobre filhos. Meus filhos estão crescendo, tem algo agora acontecendo. Então, Deus abençoe, nos ajude nessa divulgação. Valeu. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.